Antes de dormir, concentre-se dizendo mentalmente para você mesmo que você vai ter um sonho lúcido. Você vai se concentrar e pensar que você vai ter um sonho lúcido. Você vai focar nisso. Então, agora já é dentro de um dos métodos que é bem aconselhável, porém existem métodos mais avançados que você não vai precisar disso, que eu vou ensinar no final do vídeo. Porém, para começar, uma boa. Coloque o seu relógio para despertar após as suas primeiras 4h30, 6 ou 7h30 horas de sono. Que é mais ou menos quando vai estar acontecendo o sonho lúcido. Vai ser mais ou menos quando o seu olho está rápido e você está tendo sonho. E quando que você vai lembrar do seu sonho? Quando você acorda durante esse movimento. Quer dizer, você vai estar lá no movimento rápido e você vai despertar. Não com paralisia, você vai despertar e aí você vai lembrar do que você estava sonhando. Durante o sonho, agora, quando você já está lá no sonho, está sonhando normalmente e você quer assumir o controle, você quer ter o sonho lúcido. Para que você consiga manipular, é preciso que você saiba que está sonhando. Por isso, existem os reality tests, que são os testes de realidade dentro do sonho. Que são os seguintes. Alguns deles, né, eu pesquisei, e esses são os que melhor funcionaram para mim. Então, esses são os testes de realidade. Tentar ver o reflexo nos espelhos, ler títulos ou placas, ver os dedos nas mãos. Nos sonhos eles aparecerão embaçados ou não aparecerão. Quer dizer, vai ser uma coisa bem zoada. Você vai olhar pro espelho e vai ver outra pessoa, ou vai estar embaçado. Você vai olhar para sua mão e vai ter dedos diferentes. Tentar ler títulos, placas ou relógios nos seus sonhos. Eles estarão embaçados ou ilegíveis. Por exemplo, hora vai ou embaçado ou ilegível ou completamente sem sentido. Por exemplo, relógio escrito em vez de horas, por exemplo. Belisque-se, no sonho você não sentirá dores. Não é à toa que nos filmes você escuta a expressão me belisque, será que eu estou sonhando? Porque no sonho, se te beliscar, você não vai sentir dor. Tampar o nariz e tentar respirar. Nos seus sonhos, você vai conseguir respirar mesmo com o nariz trancado, a não ser que você esteja bastante lúcido. Por exemplo, no meu caso, muitas vezes tampando o nariz eu realmente não conseguia respirar no sonho. Apesar de eu estar respirando na vida real, eu não estava respirando nos sonhos. Tentar lembrar como você chegou ao local em que está. Por exemplo, o filme Origem fala disso. Você para e tenta lembrar como você chegou naquele local. Se você não conseguir lembrar, você está sonhando. Porque geralmente no sonho, a gente sempre... geralmente não, sempre. A gente começa a partir de uma parte. A gente já está num lugar. A gente não vai começar o sonho bem, tipo, levantando da cama e fazendo as coisas normais. Ligar aparelhos eletrônicos. Haverá atrasos e as luzes elétricas serão mais fracas. Ou seja, quando você liga aparelhos eletrônicos, eles não vão automaticamente ligar. Eles são mais atrasados. Bem, como eu disse, são testes. Alguns podem funcionar com você, outros não. Por exemplo, no meu caso, o tampar o nariz e tentar respirar. No meu caso, não é um reality test, porque eu não consigo respirar de verdade. Então vai ter o primeiro despertar, que seria o quê? Depois de 4, ou 6h30 ou 7h30 horas de sono, que é o primeiro despertar, é o primeiro momento que você vai acordar. Acorde e anote os sonhos. Levante e caminhe um pouco pela sua casa, que é o Wake Back to Bed. O WBTB, que é um dos métodos. Você vai acordar. O caderno dos sonhos, na verdade, eu aconselho para todos os métodos que você tem um caderno dos sonhos. Assim você anota sempre o que você estava sonhando. Então, acordar e andar pela casa. É difícil, mas tem que ser rápido. Você acorda, levanta da cama, vai, anda pela casa, nem que você vá só até a cozinha e volte. Volte a dormir. O seu corpo já vai estar ativo. Como você deu uma explosão, você acordou, levantou e foi andar, você vai voltar e o seu cérebro vai estar mais ativo para você conseguir lembrar os sonhos. Ou então o outro método. Faça algo que exija atenção desperta. Por exemplo, ler. Você pode acordar rápido mesmo. Acorda, levanta, pega e lê alguma coisa. Faz alguma coisa que precise de atenção. Que é o Mnemonic Induction of Lucid Dream. O MILD. Tudo bem. Outro método. Esse é um método mais de meditação, mais de yoga. Por exemplo, o budismo. Isso que dizem de você sair do corpo, de você meditar. Que é o seguinte. Deite-se numa cadeira reclinada num quarto quieto e sem barulho. Começarão a aparecer flashes e imagens confusas, não force. Relaxe e deixe que eles ocorram naturalmente. Imagine-se entrando no sonho e nos lugares. Que é o Wake Induced Lucid Dream. Wild. Que é a meditação. Você vai ficar num lugar, uma cadeira reclinada. Porque dormir sentado você não vai conseguir, né? É difícil. Você vai começar... O seu corpo vai estar bem cansado, mas como você deu a explosão de ter acordado, o cérebro vai estar ativo. Então quando você fechar o olho, você vai ter que relaxar completamente. Isso é uma coisa que leva bastante tempo. Uma coisa que eu estou bastante acostumado porque eu tenho sonhos lúcidos há muito tempo.
então eu já consigo fazer. Você vai simplesmente fechar o olho, relaxar, você começa a ver flashes, você começa a ver vídeos, deixa a mente flutuar, deixa todos os seus pensamentos fluírem naturalmente. Tudo que vier na sua cabeça você deixa vir, não se concentre em um assunto só. Deixa que os flashes venham, que vídeos, que imagens, tudo. Deixa que aconteça, quando você menos perceber, você já está no sonho lúcido. E aí tudo bem, você vai dormir de novo, certo? Você acordou pela primeira vez, anotou, escolheu uma das técnicas e foi dormir de novo. Agora no segundo despertar, utilize o caderno dos sonhos para fazer as anotações de tudo que puder lembrar do sonho. Faça desenhos e escreva palavras-chave. No meu caso eu consigo desenhar bastante planta nos lugares onde eu estava, isso ajuda muito. Por exemplo, se você sonha que estava numa sala, depois foi para um corredor, depois foi para a cozinha, desenha mais ou menos como era cada uma dessas partes, nem que seja só como uma planta por cima. Assim você vai conseguir lembrar mais rápido. É o que eu geralmente faço. Eu primeiro desenho a planta para lembrar o que aconteceu em cada um dos lugares. Tudo bem, o hábito contínuo de forçar o cérebro a lembrar dos sonhos exercitará sua memória, tornando isso cada vez mais fácil. Quanto mais você anotar, mais você vai poder anotar nas próximas vezes. Quanto mais você lembrar palavras-chave, nos outros dias, conforme o tempo for passando, você vai aumentar o seu poder de lembrar o que estava acontecendo no seu sonho. E ao longo do dia você esquece. Então quando você lê de novo, você vai lembrar de novo o que você estava sonhando. Tudo bem, agora são métodos avançados. Tem os benefícios. Você não precisa acordar antes do horário normal. Você não precisa acordar depois de 4 horas de sono, por exemplo. Você vai acordar no seu horário normal. Mas isso já é uma coisa mais avançada. É uma coisa que tem altos riscos de paralisia do sono, que é algo muito desconfortável, que é um risco que eu já falei. Porém, se mesmo assim você quiser tentar, né? Não estou dizendo para você fazer. Porém, se você quiser, vou mostrar aqui só para você ter o conhecimento dos métodos avançados. Para continuar o sonho, quando você está lá e o sonho está acabando, mas você queria que continuasse mais um pouco. O mais simples é esse aqui, ó. Dentro do sonho, dê um giro no eixo do próprio corpo, que seria o quê? Você dá um giro assim, por exemplo, 360 graus. Ou então só gire um pouco assim, que vai te levar para outro lugar. Você vai estar em outro sonho e você vai continuar o seu sonho. Muito bem, Dream is it Initiated Lucid Dream, que é o DILD, que é o seguinte: após despertar, não mova seu corpo, não abra os olhos, concentre-se no sonho anterior e nas sensações que você estava tendo, para manter as ondas REM do sonho. Que seria o quê? Você acordou, você sabe que acordou, mas você ainda não abriu os olhos. Você sabe que sonhou. Você vai continuar de olho fechado e ficar lembrando daquele sonho. O que pode acontecer com isso? Você pode voltar para aquele sonho e continuar ele, ou você pode ter outro sonho lúcido, que não tem nada a ver. Porém, preste atenção e tente lembrar do que aconteceu no sonho anterior. Finger Induced Lucid Dream, que é o Field. Finge que está tocando o piano levemente com o dedo indicador e do meio. Não conte o número de vezes, apenas relaxe-se em seu corpo. Você vai ter a mesma coisa, você vai saber que você acordou, não vai abrir os olhos. Vai pegar os dedos, mesmo aonde eles estiverem, não se mexa muito. Você vai fazer assim, como se estivesse tocando um teclado ou um piano. Mais um piano, por causa da força. Então você vai colocar e trocar alternadamente aqui a força bem leve, prestando bastante atenção nesse movimento que você está fazendo. E você vai voltar para o seu sonho. Eu já testei e comigo funcionou. Alguns sites recomendados: indução por imagens e sons, que seria a indução audiovisual, SquareEater.com. Você tem lá várias doses gratuitas que você pode ver. Lembrando que quem tem histórico de epilepsia ou labirintite não deve testar. Informações técnicas, sonhoslúcidos.com. Lá eu tirei muitas informações, muito bom realmente o site, excelente. Não conheço o dono, porém eu recomendo muito esse site, acho ele muito bom. É isso aí, galera, obrigado por assistir o tutorial de sonhos lúcidos. Espero que vocês possam fazer bons proveitos. Lembre-se dos riscos, sempre antes de tentar. Visite nosso blog games-parati.blogspot.com. Jogos para ti e para mim, jogos e muito mais. Obrigado e até a próxima.